Boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre amado, nos auxilie e que nossas mentes possam estar abertas ao entendimento do assunto que hoje vamos tratar. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da parte 3 do capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando sobre a lei de destruição. E hoje, especificamente, nós falaremos do tema pena de morte. E os nossos corações são sempre agradecidos por nós estarmos na casa espírita, por estarmos nessa reencarnação, estudando a vida, seus problemas e seus desafios, né? Sob a ótica do cristianismo, sob a ótica dos espíritos superiores. A doutrina espírita nos dá a oportunidade de revermos conceitos e ideias que trazemos, de uma certa maneira, condicionadas em nós. E temos uma tendência a repetir determinadas expressões e comportamentos, mas que, com a compreensão, a gente vê o quanto são descaridosos. O Espiritismo, que é um libertador de consciências, pode ser usado como um poderoso veículo para a reeducação da personalidade humana delinquida. Estamos passando por um momento de transição planetária. Isso nenhum espírita discorda. Porém, ultimamente, nós temos esbarrado em opiniões adversas. Como lidar com as situações que nos põem a toda prova? Uma dessas situações é a violência que vivenciamos a cada dia. Em muitas nações do planeta, uma das condenações legais para essa delinquência é a pena de morte. E para o Espiritismo? É certo a morte de um ser humano pelas mãos de outro ser humano? Se este ser humano causou tanto mal, não seria melhor mantê-lo vivo? Mesmo porque os espíritos nos advertem que um criminoso desencarnado, tirado bruscamente do corpo, pode fazer um estrago ainda maior na espiritualidade do que se estivesse aqui, aprisionado num corpo que lhe dá muitas limitações. A morte do culpado não é o caminho para reconstruir a justiça e reconciliar a sociedade. Existe, pelo contrário, o perigo de que isto alimente o desejo de vingança e se semeie nova violência. Iremos nos respaldar, nesse estudo de hoje, sempre em Allan Kardec e especificamente na sua codificação. No Livro dos Espíritos, Kardec aborda o tema pena de morte nas questões 760 a 765, e que nos fazem refletir sobre a necessidade do desenvolvimento humano abolir essas práticas bárbaras da sociedade como um todo. A pena de morte existe desde o princípio das civilizações. Lá no comecinho, nós vivíamos em tribos, em grupos, em clãs, né? E quando eu sofria uma ofensa, eu tinha o direito de ir à forra, imediatamente. Então, a pessoa
me fez um mal qualquer, me ofendeu, me causou um prejuízo, eu, por direito, poderia ir lá e tirar a satisfação, acabar com a vida dela, fazer o que eu achasse melhor. Então, dessa forma, a reação era de acordo com a força do ofendido, com a vontade que ele estava naquele momento, né, do que ele dispunha, como ele estava de estresse naquele dia. Se ele estava muito estressado, ele ia lá e fazia um estrago enorme, às vezes por causa de uma mínima ofensa. Acontece que quando essa ofensa vinha de uma pessoa de uma outra tribo, de um outro clã, a tribo daquele que foi ofendido, eles se juntavam todos e iam se vingar do outro ofensor. E aí vocês, dá para imaginar, ia todo mundo daqui atacar a tribo de lá. A tribo de lá achava que foi muito excessiva a justiça, né, a vingança. Eles se juntavam em armas ainda piores para atacar a outra tribo e exterminar de vez. Aí não fazia só um pequeno ajuste, né? Era uma matança total, era desproporcional, era uma justiça que não tinha a menor proporcionalidade entre o crime cometido e a justiça que se fazia. Isso era uma vingança sem fim. Então, não acabava nunca, como se aquelas mortes e aquele sangue todo que foi derramado fosse de alguma forma apacentar a dor pela ausência do ente querido ou pelo prejuízo causado. Acreditando que a vingança traria paz, a paz que eles desejavam, eles acabavam por criar uma dor ainda maior para si e para os outros. Passados os séculos, os milênios, a coisa deu uma melhorada, porque foi daí instituída a lei de Talião. E essa lei foi a primeira ordenação com regra, porque era uma lei que exigia a proporcionalidade, que era o olho por olho e dente por dente. Ou seja, se alguém chegou em mim e furou um olho, eu tinha por direito de ir lá e também furar um olho do meu adversário. Não podia ser dois, tinha que ser um só. Era proporcional. Então a gente já viu que já teve um avanço, né? Ao passo que lá atrás uma pequena ofensa podia causar a morte de uma tribo toda, um bezerro roubado podia causar o prejuízo de todo o rebanho do adversário. Aqui já, na lei de Talião, por pior que pareça, ela tinha uma regra, olho por olho e dente por dente. Progredindo um pouco mais, nós começamos a fazer composições. O camarada, então, dava um prejuízo, né? Me roubava um gado. Então, eu ia lá e fazia um acordo com ele. Olha, seu filho me roubou um gado. Então, vamos fazer um acordo. Você me paga X pelo valor do gado e me dá mais um valorzinho pela vergonha que eu passei de ter sido roubado e a gente acaba se acertando aqui. Então, estava havendo um acordo que eram as compensações. Avançando um pouco mais, a sociedade sai dessa justiça individual e parte para a justiça de Deus. Daí, já não é mais a pessoa que acerta com o ofensor, mas era dado aos sacerdotes o poder de punição. E aqui a gente percebe a evolução, porque partimos da vingança individual para a punição. E da justiça individual
para a justiça de Deus. E esse juízo de Deus era dado o nome de Ordália. Então, a versão mais antiga de Ordália é citada na Bíblia, no livro de Números, onde a mulher suspeita de adultério deveria beber uma água possivelmente contaminada. E se ela fosse adúltera, morreria. Se fosse fiel, sobreviveria e teria filhos. Então veja bem, a mulher era acusada pelo marido, não precisava de prova alguma. Havia-se a suspeita, ela era acusada por ele, ela então era levada ao sinédrio, onde eles tentavam obter dela uma confissão. Caso ela confessasse, logicamente, estaria condenada à morte. E se ela não confessasse o crime, ela era vestida toda de preto, depois ela era despida da cintura para cima e tinha que beber uma solução que era feita, era uma maçaroca, na verdade, né? Porque era feita com papel onde havia sido escrita a lei, com mais a poeira do templo e alguma outra substância amarga. Imagina bem, ela bebia isso. Se a barriga dela inchasse e ela passasse mal, ela era considerada culpada e condenada à morte. Agora, dificilmente alguém não passaria mal com uma maçaroca dessa, né? Imagina bem. Bom, mas, evoluindo um pouco mais, chega um momento em que a vingança pública sai das mãos somente do clero, ou seja, já não são mais os sacerdotes que determinam a pena, e nem são eles que fazem o julgamento. Ele passa a dividir esse poder com os reis. E daí, rei e Deus era praticamente a mesma pessoa. Tomavam o soberano, ou iam contra a lei que ele instituía, ele o rei, né? Eram condenados à morte. Então, é o Estado tomando para si o poder de decisão sobre a punição que deve ser aplicada ao infrator. Não era mais permitido fazer a vingança com as próprias mãos. A justiça passa para o poder público. Ali acaba a vingança com as próprias mãos. Pena de morte passa a ser a punição máxima aplicada pelo Poder Judiciário, que consiste em retirar legalmente a vida de uma pessoa que cometeu ou é suspeita de ter cometido um crime que é considerado pelo poder como suficientemente grave e justo de ser punido com a morte. A pena de morte é uma das mais controvertidas questões dos nossos dias. Ou seja, será que a sociedade tem o direito de privar da vida um criminoso? Aqueles que defendem a existência da pena de morte têm alguns argumentos. Eles dizem que a pena de morte é a única que possui eficácia intimidadora para combater a grande criminalidade. Argumentam que nos países onde foi abolida, houve um aumento de crimes. Eles alegam também que constitui um meio mais rápido e eficaz para se efetuar a solução artificial que a sociedade deve realizar, eliminando da sua convivência os indivíduos antissociais, inadaptados à vida social. Ou seja, está me incomodando? Mata, manda fora, né? Eles também dizem que ela é insubstituível, pois aquela pela qual se propõe substituí-la, que seria a prisão perpétua, se executada em situação de extremo rigor, constitui-se mais intolerável que a própria morte.
E dizem também que a sociedade não tem que pagar as despesas de um criminoso até a sua morte, que é melhor matar, acabar logo com essa despesa, com esse trabalho, com essa dor de cabeça. Então, é fato que boa parte dos defensores da pena de morte são oportunistas que pretendem refletir a opinião pública geral ou senso comum, mas isso sem nenhuma base científica. Estes são mal informados e de ignorância absoluta ao acreditar que a pena de morte irá diminuir a criminalidade violenta. Porém, todas as pesquisas mostram que nos países que aplicam a pena de morte, a criminalidade não diminuiu. Vamos ver alguns argumentos que são favoráveis à extinção da pena de morte. Tem os argumentos de ordem social e prático. Então, diz lá, a irreparabilidade da pena de morte, que não oferece recurso contra os erros judiciais, sendo este, sem dúvida, um dos argumentos mais fortes e ao qual não cabe réplica. A pena de morte não tem caráter intimidativo, que seus defensores lhe atribuem, pois as características demonstram que nos países onde existe a pena de morte, o índice de criminalidade chega a ser maior e os crimes mais sofisticados, ou seja, é um estímulo à violência. A pena de morte não intimida certos criminosos, tais como aqueles que são portadores de uma insensibilidade moral, os assassinos profissionais, os apaixonados e os fanáticos, que delinquem por motivos sociais, por fome, por miséria, por desemprego ou por questões políticas. Este último caso é o que normalmente ocorre nas ditaduras, que tornam a pena de morte um modo de reprimir qualquer oposição política dirigida contra o regime. Foi o que aconteceu na Itália fascista, na Alemanha nazista, no Brasil de Getúlio Vargas e na Cuba de Fidel. Pode-se dizer que o fato da pena de morte receber tão generosa acolhida nos regimes autoritários só pode ser explicado pela utilidade que possui como arma repressiva contra seus opositores. Há uma inclinação mundial para a abolição da pena de morte. O ordenamento jurídico internacional está preocupado em evitar retrocessos, criando assim normas que previnem o retorno da pena capital. A pena de morte é discriminatória. Segundo estatísticas levantadas nos Estados Unidos, a maior parte dos condenados são negros, homens, e receberam apenas uma educação escolar primária. Já no Brasil, nos consta que apenas os pobres são condenados. Se a pena de morte fosse aplicada, certeza que somente a eles caberia essa pena. Os que podem pagar um bom advogado, dificilmente vão para a cadeia, né? Imaginem se eles teriam a pena de morte. Sobraria apenas para os pobres. A pena de morte é contrária à dignidade humana, pois o homem não é mais uma res. A escravidão e a servidão não existem, e o modo de produção é baseado no trabalho livre e no capital. A pena de morte, por ofender a vida, agride
a história e retarda a evolução da humanidade. Em relação aos argumentos de ordem moral, disse ao fato de que a justiça humana toma às mãos juízos e prerrogativas inerentes à onipotência divina, rompendo definitivamente o laço de solidariedade que nos une uns com os outros homens, criados como nós, à imagem e semelhança de Deus. Existem e existiu na história vários métodos de execução e alguns são usados até hoje, e todos com requinte de crueldade. Afogamento, apedrejamento, arrancamento de membros, cadeira elétrica, exposição a gás, decapitação, degola, enforcamento, enfossamento, esfolamento, esmagamentos, flechas, fogueiras, fuzilamentos, injeção letal, inanição, perfuração letal, precipitação, retalhamento, golpes, chicoteamento, entre outros. É um rol de atrocidades. A pena de morte ou pena capital é um tema muito polêmico, debatido e discutido, pois mexe com a palavra de Deus, com o projeto do ser humano, a vida, e com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. De acordo com a Anistia Internacional, 57 países ainda aplicam a pena de morte com frequência. Outros 35 têm legislação que permite a pena capital, mas não a aplicam há mais de 10 anos. Em 7 países, incluindo o Brasil, a pena de morte é ilegal para crimes comuns, sendo aplicada apenas em contexto de guerra. Em 98 países, as execuções foram completamente erradicadas. Não é a nossa omissão diante dos movimentos pró ou contra a pena de morte que nos isentará das responsabilidades cabidas. Engana-se aquele que pensa que o juiz que assinou a sentença é o único responsável, ou o governador que não atendeu ao pedido de clemência do réu. Não. Todos aqueles envolvidos com aquela sentença serão responsabilizados. Quem acusa, quem julga, quem dá a sentença, quem executa, e até nós, de alguma forma, que desejamos em nosso íntimo a morte daquele infrator, todos têm a sua parcela de culpabilidade. Então, quando a gente vê um noticiário de um crime bárbaro e vem na nossa mente aquela coisa, né, que a gente traz e pensa assim, para esse não tem jeito, só a pena de morte resolveria. Nós temos que refletir sobre isso, porque esse desejo nosso nos acarreta responsabilidade diante dessas mortes. A dimensão do Novo Testamento é visualizada pela presença de Jesus, o arauto da Boa Nova, e como tal, combatente da pena de morte. Isso, contudo, não o eximiu de morrer na cruz, em virtude de sua condenação pelos doutores da lei. No entanto, o que ele fez foi destacar
um novo espírito de caridade e amor que deve levar à superação de toda vingança e de todo castigo. Enfim, Jesus contrapõe a lei de Talião e ressalta o amor pelos inimigos. Como cristãos, lembremos dos exemplos por ele ensinado. Quando foi apresentado a Jesus a mulher adúltera e questionaram: Senhor, esta mulher é adúltera e a lei manda que ela seja apedrejada até a morte. E o Senhor, o que diz? Jesus, com sua didática educacional, apenas disse: aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E todos os acusadores se retiraram. Jesus, então, volta-se à mulher e pergunta: onde estão os seus acusadores? E ela diz: todos se foram, Senhor. Jesus, então, recomenda a ela: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Jesus, quando condenado à morte, pede ao Pai, na cruz, que perdoe os seus acusadores, dizendo: eles não sabem o que fazem. Sabemos que em muitos países a pena de morte é legal. Para o Espiritismo, nem tudo que é legal é moral. Nós estamos passando por esse momento de transição planetária e ultimamente nós temos esbarrado em opiniões adversas sobre como lidar com situações que nos põem a toda prova. Uma dessas situações é sobre a violência tão grande que está assolando toda a humanidade, essa violência que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nesse sentido, a crença na existência e a pré-existência da alma tem grande peso. Pela teoria da reencarnação, o criminoso é um ser que traz dentro de si a tendência ao crime. E é essa tendência a causa que deve ser modificada, a fim de eliminar o defeito. Na questão 760, Kardec indaga aos espíritos: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? E os espíritos superiores sabiamente respondem: a pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidades de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Isso foi dito em 1857, há 160 anos atrás, e parece que ainda estamos tão distantes, né? E na questão 761, Kardec vai mais fundo ainda, perguntando: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida? Não aplica esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Ou seja, não estaria eu preservando a minha vida, tirando aquele que me ameaça? E os espíritos respondem: há outros meios de se preservar do perigo sem matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento.
para quem questionar sobre os casos de pessoas aparentemente imutáveis, a maldade oriunda de suas próprias atitudes e pensamentos, lembremos-nos que a lei de progresso é uma marcha incessante. E se no momento aquele irmão encontra-se no erro, um dia há de se redimir e expiar aqueles erros. E não cabe a nenhum de nós abreviar a sua vida para tal. Aliás, abreviar a vida de outrem é ferir a lei de conservação humana e criar débitos para a sua própria vida. Os Espíritos nos esclarecem que a todo homem é dado a oportunidade do arrependimento e uma nova chance para que se aplique os ensinamentos obtidos em erros pretéritos. Assim se define a reencarnação. Se Deus faz uma demonstração infinita de justiça, por que entre nós seria diferente? O esquecimento de vidas passadas não seria, pois, Deus entregando uma segunda chance, livre da vergonha e da miséria causadas por um julgamento eterno e injusto? Se pautarmos nossos pensamentos conforme o Cristo, veremos que o revanchismo que encontramos livremente sendo aclamado por redes sociais, políticos, figuras públicas, nada mais é do que a natureza inferior demonstrando o quanto estamos longe dos ensinamentos de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. Ora, sendo o próximo um criminoso e nos pondo em seu lugar, não gostaríamos, pois, de uma chance de reverter o erro? Vocês se lembram do caso daquela mulher do Guarujá, nas redes sociais de sequestro e de magia negra, e que a população a espancou até a morte? Vocês se recordam desse caso? Essas pessoas que agrediram ela e as que assistiram e não tiveram coragem de salvar uma pessoa que depois provou-se ser inocente, não deram nem tempo e nem chance daquela mulher se defender. O mundo é violento porque somos violentos. Assim, a pena de morte somente terá uma solução satisfatória quando a humanidade atingir um estado de perfeição mais evoluído. O Espiritismo nos traz o consolo e o esclarecimento. O espírita não teme a Deus. Do contrário, compreende-o e assim ama-o, com uma certeza irrefutável de seus desígnios. Por isso, para o Espiritismo, a pena de morte terá sua data de validade atingida conforme a humanidade evoluir e entender que o perdão não retira a culpa, apenas auxilia a recuperação de quem caiu no erro e que a justiça divina não falha. Lembremo-nos de que o progresso é inexorável. Há sempre a possibilidade de o indivíduo, mesmo confinado numa prisão, ser despertado pelos atos de fraternidade de seus semelhantes. O irmão X, no capítulo 21 do livro Cartas e Crônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier, orienta-nos para a reeducação do delinquente. Diz ele: se lotássemos as nossas prisões com livros educativos, palestras edificantes e tratamentos específicos da personalidade humana, estaríamos contribuindo eficazmente para a solução da questão criminal. Como educar com êxito tirando a vida do malfeitor? É preciso que ele fique no campo das causas,
a fim de melhor refletir sobre a sua condição. Com isso, adquirirá forças psicológicas suficientes para enfrentar as provações que o esperam. E quanto mais tempo permanecer no campo das provas, no campo das causas, mais oportunidades terá de consertar e reajustar, melhorando as consequências. Bem, no passado, nós mesmos já fomos bandidos, estupradores, assassinos, e por quantas vezes imploramos por uma segunda chance. Então, que sejamos hoje a voz de sabedoria que clama aos homens um olhar compreensivo e humilde para os irmãos tão desafortunados. Eu agradeço a atenção de todos e desejo uma boa noite a todos nós, com muita reflexão sobre tudo que a gente falou essa noite. Obrigada a todos.